mais sermos transformados. Senhor Jesus, pelo poder da Tua vida, Senhor, que há na Tua palavra. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor Jesus, queremos mais do Teu trabalhar. Senhor Jesus, transforma mais a nossa vida. Senhor, usando dessa oportunidade, como o Senhor usou até agora. Senhor, continue usando por meio do Teu Espírito, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que ela venha nos transformar. Senhor Jesus, trabalhar mais da Tua natureza, Senhor, em cada um de nós. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, amém, aleluia. De fato, temos muito que agradecer e louvar o Senhor, né? Senhor Jesus, amém. Realmente a vida do Senhor, ela tem poder, né? E acessamos a vida do Senhor por meio da sua palavra, que é Espírito e é vida. Então, o título da mensagem é A Bênção do Filho, Redenção e Encabeçamento, né? Então, a bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Esse tema não é diferente também do tema da mensagem anterior, da mensagem por vir, né? Enfim, quando nós acessarmos a palavra, para nós não é suficiente, esse é o primeiro ponto da mensagem, né? Logo na segunda-feira. Não é suficiente apenas conhecermos sobre a redenção e o encabeçamento. Conhecer, sim, precisamos conhecer, né? Ter ali alguns versículos, ver a importância da redenção, do encabeçamento de Cristo, enfim, nós conhecemos, mas não é suficiente a nós conhecermos. Não é suficiente conhecermos sobre o selar do Espírito e assim sucessivamente, enfim, toda a palavra, quando ela chega até nós, não é suficiente. Nós não podemos nos contentar com apenas o conhecer um pouco mais. Por isso temos sido encorajados, né, nesses últimos dias com intensidade maior, mas o Senhor já há muitos anos nos encoraja a entrarmos na palavra de forma, não de uma forma superficial, né? Isso na experiência individual, ao ler a Bíblia, ao alimento diário, na experiência nas reuniões. Então, quando nós acessarmos a palavra, valorizá-la de tal maneira que, de fato, tê-la como o único suplemento. Nós temos a consciência do nosso espírito, se nós não extrairmos a vida que há na palavra, espiritualmente nós morreremos. Poderemos até ser muito conhecedores, né, cabeções ali, conhecedores de vários temas da Bíblia, mas isso não irá suprir a minha vida. Isso não irá sustentar, guardar o meu casamento. Isso não irá suprir a minha necessidade real, que é Cristo como vida. Então, por isso, nós precisamos ao acessar a palavra, ruminá-la, né? Devemos imergir, mergulharmos para dentro dessa palavra. De tal forma que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela se torne o meu rico suprimento. Então, a palavra de Deus, ela tem dentre várias funções, me alimentar, me suprir, saciar a minha fome, saciar a minha sede, me sustentar, me guardar, me direcionar. Então, é como a experiência de Jeremias, né? Lido na semana passada. Então, quando nós achamos a palavra do Senhor, seja na experiência individual, lendo a Bíblia, lendo o alimento diário, seja a experiência nas reuniões, na comunhão com os santos, ao achar as palavras, nós devemos logo comer. Durante anos, a gente via imaginava ali a ilustração, o Jeremias pegando o rolo, né? E o rolo ali, que era a palavra, comendo, mastigando, aí fala que ali era amargo, né, ali, mas depois se tornava doce, mas muito mais do que isso, comer a palavra, aí a versão King James dá uma apurada ali bem precisa, né? Comer a palavra, comendo cada frase,
né? Cada porção, cada item ali, e fazer daquela porção da palavra o seu alimento. Então aí com isso aí nós seremos alimentados, supridos e encabeçados, conduzidos e transformados. Né? Veremos que na experiência, quando adentramos a palavra com mais precisão, nos imergindo ali, dando ênfase aos pontos, aquilo que está tocando, que está falando, aquilo vai transformando o meu ser e o seu ser. Então, fomos encorajados logo no início da mensagem na semana, a importância e necessidade de nós termos esse relacionamento com a palavra, né? Então, que o Senhor nos livre, né, de velhas maneiras, de velhos costumes, de velhos hábitos, né? Possamos de uma maneira nova, cada dia, individualmente, coletivamente, nós entrarmos na palavra e ali desfrutarmos, né? Assim, de maneira bem simples. Se de repente eu quisesse remir mais o tempo hoje, talvez o que eu faria, só pegava aquelas frases, né, os gritos de guerra que usamos hoje, ia só ler a mensagem, aí lia e depois pedia licença aos irmãos e ia me assentar, né? Mas assim, irmãos, essa oportunidade que o Senhor quer dar para cada um de nós, né? Entrar na palavra não é um privilégio dos profetas, dos apóstolos, né? O fato de durante a reunião, né, de caráter ministerial, dentro da ordem que o Espírito conduz, né, nos dá essa direção. Um irmão, ele fica aqui durante, que o Senhor dê graça, 40, 45 minutos, né, discorrendo a porção da palavra, mas esse privilégio de desfrutar essa palavra não é definitivamente apenas do profeta. Pelo contrário, né, fomos encorajados nesta noite já. Num momento em que, nessa porção da reunião, mais um irmão fala e os demais estão ouvindo, ora ouvindo e lendo, né? Então, o encorajamento é que ouçam orando, ouçam com oração, né? Ouçam orando. Então, no interior, não apenas ouça, não apenas leia os versículos, mas no interior ore, né? Para que essa palavra que ela tem poder para salvar a minha alma, para salvar a sua alma. Essa palavra tem poder para me transformar. Essa palavra tem poder para me salvar, para me revigorar, para me suprir, para me satisfazer. Irmãos, definitivamente, se eu, você, cada um de nós, se nós sairmos dessa reunião da mesma maneira que nós entramos, eu garanto uma coisa: com a palavra não há problema algum. A palavra, ela é santa. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para salvar a minha alma, a sua alma. Né? Então, aí podemos identificar, né, eu, na minha experiência, cada um de nós, que a dificuldade está comigo, né? Ou seja, eu e você precisamos rogar ao Senhor ao ler a Bíblia, ao ler o alimento diário, ao ouvir as mensagens. Senhor, guarda o meu coração. Porque com a semente que é a palavra não há problema algum, né? Mas quando ela vai no coração, quando ela vai na terra, se a terra não estiver adequada, ela não dará fruto. Mas não porque a palavra não faz isso, mas é porque o coração não abriu, né? Então que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde o nosso viver, todo o nosso ser, e que possamos valorizar, né, a direção da palavra profética. Então, a palavra profética está nos dando essa direção. Precisamos ser mais precisos, né, no contato com a palavra, né? Imergirmos, é como imergir mergulhar, né? Então é como, aí você está lá e tem um rio ali, né? Então só existe uma maneira, irmãos, de nós ganharmos da palavra: mergulhar. Aí quando nós imergimos, quando nós mergulhamos, aí nós seremos tomados por essa água. Nós seremos tomados por essa vida. Não somente tomados, mas nós seremos também conduzidos nesse rio de água da vida, que está fluindo de mim, que flui de cada um de nós. Ela é poderosa para nos dar o refrigério,
para nos dar o verdadeiro suprimento. Né? E ainda como se não bastasse, uma vez imergido na palavra, nós não teremos nenhum outro destino, apenas Deus, a glorificação. Seremos imergidos para dentro de Deus, ou seja, porque nessa hora, imergido nesse rio, nós seremos conduzidos, né? Aonde o rio for, eu irei. Aonde o rio for, você irá. Então, que o Senhor nos dê a graça de valorizarmos, né, cada oportunidade para imergirmos na palavra. Então, dando sequência, né, uma vez valorizando cada vez mais a palavra, Efésios. Aí vimos na semana passada a predestinação, né, a escolha, a predestinação. Por isso nós vemos muito claramente, irmãos, se nós não formos simples em desfrutarmos da palavra, imergirmos na palavra, nós seremos, por exemplo, como aqueles dois grandes grupos, né, na linha cristã, né, que um se esbarra ali, um mais predestinado, mas outro não é predestinado, irmãos, segundo a presciência de Deus. Pedro, segundo a presciência de Deus, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, ou seja, Ele nos deu um destino, Ele marcou, né? Ele olhou para Claudinei assim, tal, aí Ele marcou e colocou lá, Nova Jerusalém. Aleluia! Ainda com direito a uma paradinha ali no reino milenar. Aleluia! Então, já está destinado, já está predestinado, e assim da mesma forma, cada um de nós, segundo a presciência de Deus. Aleluia! Então o Senhor nos predestinou, nos deu essa direção, e Ele nos escolheu. Então essa é a obra do Pai. Então hoje veremos a obra do Filho, né? Efésios capítulo 1, o versículo 6, primeiramente, versículo 6. Efésios capítulo 1, versículo 6. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí vamos ler novamente o versículo 5 e 6 juntos agora. Nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, para louvor da sua glória, sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia, que Ele nos predestinou. Não para nós sermos adotados por Deus, mas para nós sermos gerados por Deus, para nós sermos filhos de Deus. Aleluia. Isso segundo o bom prazer, segundo o que estava dentro do coração de Deus, né? Segundo a presciência dele, Ele olhou para Mateus e Talita, já antes deles nascerem, antes deles serem concebidos, e Ele escolheu, Ele predestinou a cada um de nós, que estava dentro do bom prazer de Deus. Mas isso tem que muito nos alegrar, porque estarmos gratos ao Senhor, porque Deus, Ele estava no bom prazer de Deus, escolher a mim e a você, nos predestinar. Isso para quê? Para louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a graça de Deus, graça o quê? É o próprio Deus sendo dado a nós gratuitamente por meio do Filho, por meio do amado. Isso aí vai nos conduzir o quê, irmãos? Vai nos conduzir até a glória. Então aí o próximo ponto aí é a glória, né? A glória que por sua vez não é apenas aquela luz reluzente, né? A glória não é simplesmente, né? Não é simplesmente darmos glória a Deus. Temos que dar glória. Até inclusive estamos ouvindo, consequentemente falando pouco glória a Deus, né? Não é mesmo? No meio cristão está percebido isso. Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Realmente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Que no nosso viver diário possamos dar glória a Deus no trabalho, no serviço ao Senhor. Glória a Deus!
Realmente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Então a glória, ela é muito mais, não apenas um dar a glória a Deus, não apenas uma luz reluzente, né? A glória é a presença de Deus, sim, mas é um pouco ainda mais do que isso, do que a presença de Deus. A glória é sermos imergidos para dentro de Deus. Que veremos que a glória é o próprio Deus, né? João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17. Ó Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Capítulo 17 de João, versículo... Vamos ler o versículo 3 ao 5. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Antes que houvesse, aleluia. Então, eu te glorificarei a ti, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, ter a glória de Deus também nós obtemos a glória de Deus como? Fazendo a vontade de Deus. Então, muito mais do que também, vamos né, de forma simples e no Espírito, continuar dando glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas, e a vontade de Deus? Né? E fazer a vontade de Deus. E resgatar as pessoas da garra de Satanás. E suprir e alimentar os famintos com a verdadeira vida. Né? Isso é fazer a vontade do Pai. Então, o Filho, Jesus, aqui na terra, ele deixou claro. Então, como que eu vou glorificar ao Pai? Como? Como que eu vou glorificar a Deus? Consumando a obra a que me confiaste. Então, o Senhor, Ele confiou a cada um de nós, nós temos uma missão, né? Qual que é a missão, a nossa missão? Edificar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é composto o quê? Das pessoas, né? Que por sua vez são dos pecadores, né? Quem aqui não é pecador, levante a mão. Nós somos pecadores, mas que um dia fomos resgatados pelo Senhor. Um dia o rio nos alcançou. Aleluia! Aleluia! Então nós vimos que o jardim, ele foi fechado. E agora, como é que nós vamos ter acesso novamente? Parece que Deus esqueceu. Parece que Deus esqueceu que tinha o rio. E o rio um dia me alcançou. O rio um dia alcançou você. Alcançou cada um de nós. Né? E também da mesma forma, dentro da vontade de Deus, Ele quer alcançar as pessoas que estão lá fora. Ele quer alcançar aquelas pessoas que estão cansadas, que as pessoas que estão oprimidas, que as pessoas que estão deprimidas, que as pessoas que estão não têm a razão de viver. Então, glorificar a Deus é fazer a sua vontade, é levar essa vida até as pessoas. Porque a glória é o quê? A glória é o quê? Agora o versículo 5 do capítulo 17, vamos ler novamente. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, agora glorifique-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, a glória, o que é a glória? A glória é o próprio Deus. É o próprio Deus. É a presença de Deus. Então, fazendo a vontade de Deus, né? Pregando o Evangelho, suprindo, alimentando as pessoas, eu estou levando a glória de Deus para as pessoas. Estou levando o próprio Deus para as pessoas. Né? Então, isso aí,
antes que o próprio Senhor Jesus aqui, ele fosse glorificado, ele nos deu uma missão, né? Vamos ver, João, Evangelho de João também. Evangelho de João, capítulo 7. Então, antes do Senhor ir para o Pai, ser glorificado, João 7, versículo 37 ao 39. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda glorificado. Ó Senhor, então Jesus ele ainda não foi glorificado. Jesus ainda não foi glorificado. Ele ainda não tinha sido glorificado, mas o Senhor já foi glorificado. Então, a mim e você bastou crer. Aí quando eu e você nós cremos, o que acontece, irmãos? Quando eu e você, quando nós cremos, como diz a Escritura, né? Do nosso interior fluirão rios de água viva, que irão alcançar todas as pessoas, irão suprir todos os famintos, irão resgatar todos os perdidos. Então a glória de Deus, ela está dentro disso, né? Nós abrirmos a nossa boca, basta dizer de uma maneira bem simples, posso orar por você? Sermos simples, Deus é simples, posso orar por você? Vamos ali, nós veremos que alguns vão chorar, alguns vão se derramar, alguns vão contar toda a vida deles para você. Vai falar, não, mas eu estou precisando, a minha esposa, o meu filho. Irmãos, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão amarguradas, estão tristes, estão deprimidas. E dentro de nós tem rios de água viva, capaz de alcançar as pessoas. Senhor Jesus, né, que realmente o Senhor nos dê essa graça, né, de sermos fiéis ao que o Senhor tem nos comissionado, porque o Senhor já foi glorificado, o Espírito já entrou para dentro de nós, e hoje basta a mim e você abrirmos a nossa boca, e rios de água viva irão fluir de nós. Senhor Jesus. Bom, mas aí para chegar nesse ponto, antes desse ponto, né, da glorificação, foi necessário, agora voltando para Efésios capítulo 1, necessário a redenção. Se o Senhor não tivesse feito a sua obra redentora, nós não teríamos acesso ao Pai, né? Então Efésios capítulo 1, aí vamos ler novamente o 6 e o 7 juntos agora. Senhor Jesus, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, quando falamos da glória, desfrutamos bastante, é ou não é? Pessoal, sermos imergidos para dentro de Deus, temos a presença de Deus, né? Mas para que isso fosse possível, né, foi necessário a redenção. O Senhor ir até a cruz, e ali ser crucificado e morto, ali o sangue dele foi derramado por mim e por você, e por aqueles que ainda irão crer, né? Então a redenção, ela foi, sem a redenção, nós não teríamos acesso, né? Porque qual que era a nossa real condição? Romanos, capítulo 3,
Vamos ler o versículo 20, Romanos capítulo 3, versículo 22 e 23, por enquanto. Né? Senhor Jesus, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós todos pecaram, né? Independente de qual era a sua situação, a sua experiência. A minha, por exemplo, por várias vezes já deu testemunho de púlpito aqui, eu era um jovem de 15 anos, né, obediente aos pais, trabalhava desde os 8 anos de idade, responsável, tal, um partido e tanto, né? Irmãos, mas o meu destino era o lago de fogo. Eu por mais ali que parecia que eu era muito bom, mas eu era um pecador. Eu já estava condenado à perdição eterna. Todos pecaram. Eu estava separado da glória de Deus. Independente das suas situações de você crer, eu e você, todos nós estávamos separados, instituídos. Nós não tínhamos acesso a Deus, né? Senhor Jesus. Aí vamos dar sequência no Romanos, né, lemos o versículo 23, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Agora o versículo 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem me no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Então, sendo justificados gratuitamente, nós estávamos separados da glória de Deus, mas nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, a obra redentora de Cristo, ela deve nos encorajar diariamente. Cada momento eu e você precisamos de reconhecer e ver assim, que se não fosse a obra de Cristo, né? Amanhã, por exemplo, daremos o testemunho aqui do sangue e do corpo de Cristo. Irmãos, isso deve ser a nossa realidade diária. Sermos gratos ao Senhor porque isso nos deu acesso à glória. Nos deu acesso ao próprio Pai. Abriu para mim e para você um novo e vivo caminho. Agora eu e você, nós podemos adentrar o véu. Temos comunhão com Deus. Sermos supridos com a vida de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, continuando em Efésios, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, desfrutando da redenção, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Toda sabedoria e prudência. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui esse ponto, fomos encorajados, né? Precisamos de ler um pouco lá Provérbios. Então desfrutamos da glória, da redenção, e agora o Senhor como a prudência e a sabedoria. Provérbios capítulo 8. Então o Senhor, Ele é a prudência, o Senhor é a sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Senhor Jesus. Sim, a sabedoria habito com prudência e o disponho de conhecimento e de conselho. Então, Senhor, Ele
Ele é a sabedoria, ele habita com a sabedoria e com a prudência. Ele é a própria sabedoria, ele é a própria prudência, né? A sabedoria é para planejar e a prudência é para executar, né? E nós temos tudo isso dentro de nós, né? Aplicando aí na experiência, no dia a dia, né? Se nós formos simples em dependermos do Senhor, veremos, estarmos debaixo do encabeçado do Senhor, irmãos, nós iremos planejar bem. E na hora de executar, iremos executar melhor ainda. Então aí fica muito fácil para eu e você nós chegarmos à conclusão, porque temos errado muito, né? Porque temos equivocado muito nas decisões, nas ações, né? Porque temos permitido pouco o Senhor com a nossa prudência, com a nossa sabedoria. Aí na hora de planejar, não planejamos adequadamente, consequentemente, já imaginam como é que vai ser a execução. Então que de maneira prática, que o Senhor possa nos conduzir dessa maneira, né? Aí seguindo em Provérbios, vamos ler o versículo 22 até o 31, vamos ler na sequência, né? O Senhor me possuía no íntimo de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, ou nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes de os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes ele não tinha feito a terra, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando punha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, tinha após dia, eram suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então aqui nós vemos discorrendo aqui a primeira parte, há todo um planejamento. Então nesse planejamento o Senhor, como a sabedoria, estava lá. Aí depois nós já vemos na sequência a execução, ele firmando, ele ajustando, ele acertando, e cá para nós, irmãos, que obra maravilhosa. Esse arquiteto, ele realmente é maravilhoso, né? Nós meros mortais, às vezes somos tão ingratos, às vezes a gente deixa de olhar, ver assim, às vezes quando tem uma lua tão bonita, né? Aquela lua assim, as estrelas, né? O próprio mar, né? O ar que respiramos, irmãos, tudo isso foi bem assim arquitetado. Então foi muito bem planejado. É necessário muita sabedoria. Então a própria sabedoria, que é o Cristo, estava lá. E na hora de executar, ele acertou tudo ali, né? O firmamento, engraçado, para que tem areia do mar, né? Para que é isso? Não? Podia ter, mas aquela areia ali, aquela praia ali, não é só, aquela praia não é para poder ficar só lá pegando, só. Aquela praia, ela contém as ondas. Se não fosse aquelas areias ali da praia, o mar iria invadir as cidades, né? Então tudo bem arquitetado, tudo bem ajustado, isso tudo porque o próprio Deus, como a sabedoria e como a prudência, estava lá, Senhor Jesus. E nesse relacionamento, né, versículo 30 diz, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eram suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no mundo habitável. Então havia ali muita felicidade, muita alegria, né? Aí quem leu o Alimento Diário, o irmão ele até citou, né? E é fácil, não precisa nem de pesquisar muito, mas tiveram o cuidado lá de checar que no Google
mais de 40 milhões de pesquisas, né, com o tema Como Ser Feliz. Né? Como ser feliz. Como se a felicidade ela fosse um momento. Como se a felicidade fosse uma coisa. Como se a felicidade fosse uma circunstância. Mas a felicidade é o próprio Deus. Então aqui o filho e o pai estavam ali, estavam regozijando, estavam felizes, estavam alegres. Então, irmãos, a verdadeira felicidade é estarmos na presença de Deus, é desfrutarmos do Senhor na toda a sua plenitude. Isso está disponível para nós, por meio da palavra, por meio da oração, por meio do nome do Senhor, por meio do reunir, por meio do pregar o Evangelho, por meio do viver a vida da igreja. Nós podemos de fato ter a verdadeira felicidade. Senhor Jesus, então o Senhor quer nos conduzir a essa realidade, né? Aí, então, que o Senhor nos dê essa graça de dia por dia, sermos mais insistentes, mais persistentes, em emergirmos na palavra, em desfrutarmos da presença do Senhor, em servirmos ao Senhor, aí nós teremos a felicidade. Nós teremos que realmente haverá um planejamento adequado. E haverá uma execução impecável. Aí, qual que é o resultado? A felicidade. Nós seremos felizes, porque nós estamos diante daquele estamos imersos naquele que é a felicidade. Senhor Jesus, dando sequência, Efésios. Senhor Jesus. A glória, a redenção, o encabeçamento. Né? Senhor Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Senhor Jesus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, quanto as da terra. Então, de fazer, isso está dentro do bom prazer de Deus, né, que é Cristo, fazer convergir nele, Cristo, convergir, direcionar, né, para uma única pessoa governar, né? Enfim, tudo deve convergir para Cristo. Então, Cristo, ele deve ser o cabeça. Ele deve ser aquele que dá a ordem. Ele deve ser aquele que conduz. Ele deve ser aquele que direciona. Então, tudo de fazer convergir nele, na dispensação, na sua economia, no que está dentro do coração de Deus, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Aí, né, para traduzirmos todas as coisas em português, quer dizer todas as coisas, né? Parece muito simples, mas parece que na minha experiência, parece que eu não entendi isso ainda. É para nós irmos diante do Senhor, né? Nosso espírito, sermos iluminados pela palavra do Senhor, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Então o Senhor, Ele é o cabeça, o Senhor é aquele que conduz todas as coisas. Deve ser assim na minha e na sua realidade. Senhor Jesus. Ainda em Efésios, versículos 19 ao 22. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século,
mas também num vidouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude de Ele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus. Então, o Senhor, Ele é o cabeça. Então, Ele deve encabeçar a minha vida, encabeçar o meu viver, encabeçar o meu casamento, encabeçar o meu serviço a Ele, ao Senhor. Então, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E o Senhor deu essa comissão, essa função para a igreja, aqui na terra, como corpo de Cristo. Então, não tem para principados, não tem para potestades, não tem para Satanás, não tem para o pecado, não tem para a depressão, não tem para o ódio, não tem para a violência, mas tem para o amor, tem para a verdade, tem para a vida, tem para a longanimidade. Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele deu para a igreja essa missão. Irmãos, a igreja não está aqui, nós estamos aqui apenas para desfrutar, também, desfrutarmos das reuniões, alegres, glória a Deus, aleluia, mas deu para a igreja essa missão de, como Ele como cabeça e nós como corpo, levarmos vida para todos, tirarmos as pessoas das garras de Satanás, porque lá fora, os principados estão deitando e rolando, as potestades estão deitando e rolando, os demônios estão oprimindo, matando as pessoas, mas o Senhor nos deu essa autoridade, como a sua igreja, e Ele como nosso cabeça, o Senhor está acima de todos os nomes, né? Não tem, mas o nome tal, o nome X, Ele está acima de todos os nomes. Senhor Jesus, então aí precisamos estar debaixo desse encabeçamento. Senhor Jesus, ainda dentro desse ponto, Colossenses capítulo 1, vamos ler o versículo 15 ao 19. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia, toda a plenitude. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então tem ainda o outro ponto, lutar pela vontade de Deus, né, que está no domingo. Eu vou deixar para que amanhã os irmãos desfrutem dessa porção, tá? Tem aqui os versículos, porque, sinceramente, irmãos, eu quero entrar um pouco mais em Colossenses. O Senhor precisa, o Senhor como o cabeça, Ele precisa ser real na minha vida, na sua vida. Ele precisa de me encabeçar, Ele precisa de me direcionar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, porque nele, irmãos, nele foram criadas todas as coisas foram criadas nele. Então, mas ali nós falamos um pouco da criação bonita, mas tudo foi criado nele e para ele.
Para Ele são todas as coisas, foram criadas neles, nos céus, sobre a terra, nas visíveis, mas também nas invisíveis. Quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. Por meio dele. E para ele. Irmãos, e para ele. A ficha tem que cair, irmãos. A minha ficha, a sua ficha tem que cair. Né? O trabalho, a escola, o casamento, né? Os empreendimentos, tudo cair. Mas tudo é por ele, para ele. Porque se não for, vai ser entesourado para o fogo. Então, por meio dele. Vamos, por meio dele. Por meio dele. Por meio dele. E para ele. Para ele. Senhor Jesus, para ele. E para ele. Né? E ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, aí nele tudo subsiste. Então você quer ter uma cor, quer ter sucesso, esteja nele. Quer ter sucesso? Esteja nele. Porque nele, tudo subsiste. Nele, tudo subsiste. Fora dele, irmãos, fora dele, fora dele, não existe nem planejamento, nem execução. Mas não tem? Mas tem. Só para concluirmos, João, esse versículo sempre me impressionou, aí nós vamos concluir com ele. Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos o Senhor, Ele é o cabeça, e tem que ser o cabeça na minha vida, na sua vida, no nosso viver. João capítulo 1, o versículo 3, para nós já irmos direto ao ponto. Senhor Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então agora dá para entender porque nele tudo subsiste. Porque realmente, lendo aqui no nosso português tão fraco, né? Tão fraco, dá um nó na cabeça, porque tudo que foi nele, tudo que foi feito, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, assim, mas foi feito ou não foi? Aí nisso aí a luz vai brilhando para nós, né? Engraçado, mas eu fiz. Irmãos, uma das maiores habilidades que o ser humano tem, sabe o que é? É fazer. Ele está sempre fazendo alguma coisa, mesmo que não seja nada. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Mas, só que o nosso fazer, sem Ele, sem Cristo como cabeça, não foi feito. Mas que obra, até mesmo no serviço ao Senhor, né? Grande obra, servir, tal, mas sem Deus, sem Ele, não foi feito. Então que o Senhor possa encabeçar a minha vida. Senhor Jesus, encabeça a minha vida. Senhor, encabeça o meu casamento, encabeça todo o meu viver. Senhor Jesus, encabeça o meu serviço ao Senhor. Senhor Jesus, em tudo que eu fizer, em tudo que fizermos, queremos o Teu encabeçar, queremos o Teu conduzir, queremos a Tua direção, queremos ter essa realidade. Senhor, que venha o Teu reino, Senhor, que venha o Teu reino, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em nós, Senhor Jesus, aleluia, amém, aleluia. Nós vamos compartilhar pequenos grupos, 10 minutos, e depois os irmãos dão um testemunho individual.